felizão de estar lá. E aí o Pai de Davi, que é um show que eu falo de religião, de preconceito que eu sofri na minha infância e adolescência por ser ateu. Sempre foi ateu? Ou foi um momento que você decidiu? Eu costumo dizer que eu voltei, né, a ser ateu aos 12 anos, que todo mundo nasce ateu, né? Todo mundo nasce sabendo de nada. O lugar que mais tem ateu é o berçário. Com certeza, eu não tinha pensado nisso. Todo bebê ali é ateu. Mostrar Pikachu e Jesus, eles choram igual. Sendo que... Aí eu voltei, meu pai era muito católico. Muito católico. Então eu devo ter regressado ao ateísmo, acho que aos 12 anos de idade. Sendo que eu não tenho nenhum problema com religião. E o meu show é justamente sobre isso. Eu falo, meus pais são muito religiosos. Meu pai era muito religioso. Então, não é ainda? Não, ele faleceu. Agora então ele tá com Jesus. Peraí. Deus. Ele tá com Deus? Ele acreditava, né? Se ele acredita... Quem acredita vai... eu espero que ele esteja, né? Eu torço por ele, cara. Ele acreditava. E você quando morrer... Eu torço que ele esteja certo também. Se ele tiver certo... Eu encontro ele. Ser ateu não é que ser contra. É só você não tá torcendo, não, né? Jamais. Óbvio que eu queria que tivesse um cara jogando The Sims com a gente. Porque eu não iria querer isso, cara. Lógico que não. É maravilhosa a ideia da religião. É muito boa. Eu só não consigo acreditar. Mas você é ateu ou agnóstico? Ateu, né? Ateu. Agnóstico é em cima do muro. É o cara que, se tiver alguma coisa... Mas então, esse show, ele fala justamente sobre o preconceito que eu sofri por ser ateu. E eu falo o quanto eu estudei religião e o quanto eu gosto de estudar e pesquisar sobre a Bíblia, sobre a religião. É mesmo? Eu adoro, é um dos assuntos que eu mais gosto. Documentário, de pesquisar sobre Jesus pra caramba, tá ligado? Pra mim, Jesus foi, tipo, um grande cara, assim, o Martin Luther King da época, tá ligado? Então, eu gosto de pesquisar sobre isso. O Jesus histórico. Exato, sobre isso. E o show eu falo pra equiparar as ideias. E para as pessoas diminuírem o preconceito. Sei que quando eu tava criando as piadas, eu tive problemas. Teve gente que saiu me xingando. Um pastor saiu me xingando. De Cuiabá. Foi de Cuiabá. Sério? Inclusive, semana que vem eu tô fazendo o último show solo do ano em Cuiabá. Podem ir, não é de religião, é esse que eu tô agora. Um pastor, ele levantou no meio do show e gritou pra mim que Satanás ia comer o meu cu. Não. Não foi exatamente não foi. Basicamente isso. Ele falou, Satanás vai lhe pegar lá fora. Eu entendi que ele ia comer meu cu. Mas ia ser muito... Eu nunca dei o cu. A primeira vez ia ser por um pau em chamas. Eu fiquei preocupadíssimo. E o filho dele ficou lá dentro ainda, que o filho dele era meu fã. O futuro pastor, provavelmente. Mas você lembra qual foi a piada que agora deu? Tô saindo. Que é pra o pastor sair? Ou foi... Lembro. Ele foi se incomodando e... É um momento que eu... O golfinho come o cu do... Não. Quando ele se levantou... Tem uma hora que eu pergunto no show quem acredita em Jesus e Deus, pra poder fazer como se fosse Aí eu faço umas piadas sobre isso. E eu quero ver que a pessoa levantar a mão. E aí, quando eu pedi pra ele levantar a mão, quem acredita em Jesus e Deus, que eu falo, é a duplinha, tem que ser Jesus e Deus. Não pode ser só Deus. Tem que ser os dois. Eu quero o cristão. Jesus e Deus. Aí o pessoal levanta a mão. Eu falo de várias religiões. Nesse momento eu tô falando do cristão. Não é só sobre o cristianismo. Não. E aí eu pego e falo, esse cara, ele levantou todo. Ficou em pé. Ele não só levantou a mão. Aí eu falei, irmão, é pra levantar a mão só. Aí ele, eu acredito em Jesus, sim! Aí eu fiz, irmão, isso aqui é uma pesquisa, cara. Você tem que se acalmar. O cara do IBGE deve ficar muito assustado contigo. Quando ele chega na sua casa. Você tem quantas televisões? E aí eu gritei exatamente isso. Eu gritei, aqui em casa tem 3 televisões, sim! E aí foi... No início do show, tem uma hora que eu falo que eu sou ateu. Não é no início, é meio que no meio. Primeiro a plateia vai toda comigo e depois eu conto. Gente, eu esqueci de comentar que eu sou ateu. Aí quando eu falo isso, dá um clima estranho. Aí eu falo, tá vendo? Vocês estavam tudo rindo comigo. Aí eu falei que era ateu, olha esse momento agora. E tem essa sensação aí mesmo? Aí eu falo, não parece que Satanás passou correndo pelo teatro e enfiando o dedo no cu de todo mundo? Aí eu falo isso. Isso não é bem no início. Quando eu falei lá naquela parte, lá pra depois do meio do show, nesse momento, quando eu falei com o cara, ele levantou, aí ele sentou. A galera riu, eu fiz a piada da televisão. E aí eu podia ter parado, né, agora. Porque a galera tinha aplaudido pra caralho, eu tinha quebrado ele, e tava tudo certo. Sendo que eu continuo. Eu gosto. Às vezes vem mais. E aí foi quando eu falei pra ele, eu disse, irmão, sabe o que é estranho? É que tu levantou quando eu perguntei quem acreditava em Jesus. E eu nem pedi pra tu levantar.
Mas na hora que o Satanás passou dando dedada no cu de todo mundo, tu ficou sentado. Pra quê? E aí ele levantou e gritou: você vai ver Satanás lá fora do seu cu. E aí foi quando começou a confusão. Nossa, velho. Foi isso. Grande dia. Mas eu não entendo isso, cara, porque, pô, eu sou cristão e eu Não, cara, sempre... Não, mas você já viu? Eu tenho vários textos sobre Jesus, sobre Deus, sim. vários textos. E mesmo assim as pessoas ficam bravas, cara. Não, mas Você não pode falar de Deus. Por que eu não posso? Por quê? Por que eu não posso? Sabe? Mas Isso não deixa eu não deixo de acreditar por causa eu disso. demorei mais de 10 anos pra ter coragem de fazer o Padre Davi, porque alguns piadas do Padre Davi eu tinha feito quando eu era bem mais novo, que foi algo que me incomodou muito, é sempre um questionamento muito forte na minha cabeça, e a comédia é um pouco isso, né? Você colocar as suas ideias, e eu não conseguia, eu achava que não era um comediante bom o suficiente, comparando de maneira muito exagerada, feito doido que fez Star Wars, que ele começou pelo... Não assisti a franquia Star Wars. Mas eu sei que ele começa pelo 4, pelo 5. Pelo Porque ele não quarto, conseguia, né? porque ele não conseguia fazer o primeiro, porque ele não tinha tecnologia para. Nem- Mas ele já nem tinha grana, ideia. E nem grana. Então a minha ideia era essa, tipo, eu falava, cara, eu quero falar sobre isso, eu tenho essas ideias e eu tenho essas piadas, mas eu não sou um comediante bom o suficiente Um pra dia falar eu vou me sobre isso. preparar. Um dia eu quero ter piadas e tranquilidade suficiente pra poder discorrer sobre esse assunto sem as pessoas se ofenderem. Porque a minha ideia realmente é que a pessoa não se ofenda nem um pouco, que a pessoa fique só, tipo, entendendo que o show é pra quebrar o preconceito que o religioso tem com o ateu. E não entender que eu sou contra você acreditar na sua religião e nem maneira alguma eu quero desdenhar do teu Deus ou da tua fé, tá ligado? Até porque que fé é essa, né, cara? Exato, que fé é essa que Se você tem uma fé, você acredita mesmo? Um cara fazer piada vai diminuir a tua fé? eu não faço piadas pra diminuir a fé da pessoa. E eu gosto demais desse texto. Tanto é que foi o texto que concorreu a... Perdi todos os prêmios, mas ele concorreu. No meio da galera do teatro, que se acha pra caralho. Sim. Então eu quero gravar esse agora. E eu tô em cartaz com outro show, que é o Estamos Vivos. Vê se acha esse de Darwin não vai ter o, Não vai ter, o cartaz. Deve Cartaz ter, né? vai ter. O cartaz é uma arte, até que quem fez foi... Vê se tem. foi E o- agora o outro. O outro é o Estamos Vivos. Tá. Que é um show que fala sobre as vontades inerentes nativas do nosso corpo. O que é que a gente precisa para sobreviver. Fala sobre a ideia de que todo mundo é um organismo vivo e que a gente precisa fazer algumas atividades básicas para poder sobreviver, sendo que a gente, se fosse pensar racionalmente, não tem por que a gente gostar delas. Olha lá. Esse é o Pai de Davi. Quem que fez? Vocês lembram? Foi o... Não foi a ideia, quem desenhou foi o Patrick, e aí o cara, ele fez na mão, e Sei. contratou a galera da equipe, e aí chamou os Pô. caras lá do Minhoca, aqueles caras pica da banca pra desenhar. Bacana. Aí são as iguanas do Darwin, Darwin lá na. Como chama lá Galápagos. em Galápagos? nas Exatamente. ilhas. Exatamente. E você colocou cortes disso pela internet, alguma coisa? Quando eu tava em cartaz com esse show lá no Teatro Gazeta, tinha uma lojinha no final, que era a loja do ateu. Porque tem uma parte do show que eu falo sobre os ateus, eles não têm souvenir. E a gente não tem... Não tem crucifixo. A gente não tem adesivo no carro, foi Deus, fui eu que comprei. Que Presente dos meus pais. E aí é cheio de coisas de item de adeus. 100%, uma camiseta com 100% Darwin, tá ligado? Aí era cheio de presentinhos e lembranças de ateu. Às vezes eu vejo uns carros por aí em São Paulo com adesivo atrás. Fui eu que comprei. Eu acho maravilhoso. Pirula tá nessa aí também, sabe? E esse é o Estamos Vivos. Que é o show que fala sobre as vontades básicas do corpo. Como, por exemplo... Do tipo, por que a gente gosta tanto de comer animais mortos? Porque a gente precisa comer pra poder ficar vivo. Porque a gente gosta tanto de dormir. A gente não faz nada. A gente fala, eu adoro dormir. Tu nem participa. Tu só descobre que tu dormiu quando tu acorda. Tu fala, cara, adorei. Tu não fez nada, irmão. Tu nem sabia. Eu que te avisei que tu dormiu. E todo mundo entendeu que a gente precisa comer pra poder ficar vivo. Então todo mundo come na frente dos outros. Todo mundo entendeu que precisa dormir pra ficar vivo. Então todo mundo dorme na frente dos outros. E pra ficar vivo a gente também precisa perpetuar. Que é fuder. Transar. E por que na hora de fuder a gente se esconde? Se também é uma vontade básica da sobrevivência do nosso avatar. E aí o show é sobre isso. Sobre equiparar as vontades básicas dos seres humanos, porque a gente deixa de fazer algumas coisas. E aí fala sobre casa de swing, fala sobre monogamia, fala sobre sistema feudal, Engels, Sistema feudal? capitalismo, porque a gente decidiu casar, porque a gente tá junto, porque a gente vive com outras pessoas. É um show sobre isso. Mas é bem... Você pode sair de lá às vezes pensando, cara, é um show de putaria, que eu falo, tem uma puta putaria. Eu acho que pra mim, dos quatro,
Dos 4, esse é o mais engraçado. É o show que eu acho que mais É tem... o texto que você fala Tem mais piada, assim. da punheta chorando ou não? Não, da punheta chorando é do... Eu acho que da punheta chorando não entrou em nenhum... Não entrou em nenhum especial. Acho que... talvez seja... não, minto eu. Tá no primeiro. Da punheta chorando. No primeiro? É, que eu faço sobre meu fim do namoro. Acabou o namoro de 7 anos. Já fez isso. Como que é? Cara, essa piada é do primeiro. Que acabou o namoro de 7 anos e você tá triste, né? Sendo que a cabeça de cima, ela não se comunica com a cabeça de baixo. E aí você tá chorando, mas de pau duro, velho. E aí é muito triste você tá batendo uma punheta e a lágrima caindo na cabeça do seu pau. Essa imagem é cinema puro, velho. Eu gosto muito no meu show sempre de... Eu sou um comediante, eu acho muito descritivo, né? Eu gosto muito de... Aquela que é do sermão que você conta também, da menina tentando... Da menina de lambendo a primeira lambida no cu do meu irmão. Mas essa é de qual show? Ou não tá? Essa é do primeiro também. Também? Essa é do primeiro Pô, também. então nessa época a gente fazia show, por isso que eu tô lembrando dessas... É que esse texto aí, o primeiro show, ele é meio que os highlights, né, dos meus 10 primeiros anos de carreira. Então, normalmente é isso, né? Normalmente o meu solo é isso. Então, ele é muito meus sets, né? Porque antigamente, hoje em dia tá voltando, né? A gente tinha nossos sets de 15 minutos, né? Verdade. Que a gente tinha que ir no Comedians ou em qualquer outro lugar e dar uma porrada de 15 minutos pra conseguir fazer mais vezes. O pessoal te chamar mais vezes. Pra chamar mais vezes. Então, esse texto do meu irmão era um material que eu fazia muito. Dos 15 minutos. Eu lembro. Daquela vinha... Isso aí funcionava, era alto pra caralho. Porra, se é. Era uma porradeira. Você usava umas palavras muito engraçadas. Foi nessa época que foi quando eu comecei a misturar. A utilizar esse vocabulário que as pessoas acham que é... Que sempre foi o jeito que eu conversei na vida, com tudo mais. Por causa do meu pai. Meu pai era muito chato com isso. O meu pai, ele era ator e diretor do teatro, e ele falava sempre de maneira bem rebuscada. Eu escrevia poesia, ele fazia aula de literatura internacional, ele me obrigava a ler os livros. Aí eu chegava em casa eu passava o final de semana com ele, né? Então quando eu chegava, eu lembro, na sexta-feira do colégio, ele me botava na frente dele e queria que eu contasse como é que foi toda a minha semana. Colocando as palavras completas, frases, narrativas. Sério? Aí ele sempre foi nisso. Então... E minha mãe também sempre foi uma contadora de história nata, né? Ela é muito engraçada, ela conta história bem demais. Ela tem as histórias dela. Ela e meu irmão, eles têm as histórias que são... o de hit dele. Tanto é que essa história então, isso que eu ia falar. Da lambida do cu do meu irmão é a história que meu irmão contava em todas as mesas de bar. Tá brincando? O meu irmão era o cara é o mais engraçado da família. Todo mundo da família ama, todo lugar que ele chega, ele é o cara mais engraçado. Ele é conta muito... essa, E aí ele contava essa história em todos os lugares, todos os lugares. E aí um dia eu disse, cara, eu vou contar a história do meu irmão. Que meu irmão era o cara mais engraçado do mundo, o meu herói, eu disse, vou contar a história do meu irmão. E aí pra mim um dia mais foda assim, da minha carreira foi em Natal, nunca esqueci disso. A gente fez um show, eu fui fazer meu show solo num bar, bem pequenininho, e meu irmão foi assistir. E aí ele fazia anos que ele não via meu show, porque ele tava morando fora do país. E ele tinha voltado pra visitar. E eu contei a história dele. Ele não sabia que eu tava contando a história dele. Não? Não. E aí eu contei a história dele toda na frente dele. Aí quando acabou, ele me abraçou e falou assim pra mim, você tá contando a minha história melhor do que eu. Porra, olha só isso, foi velho. Foda. E ele contava bem? Demais. A história era dele. Tinha um ou dois crimes ali, mas era uma versão antiga dele. Que você...